vídeo referente ao Projeto Integrador 1 da Univesp, do eixo Licenciatura 2021 do Grupo 43. Reforçar os valores comportamentais e as relações pessoais e interpessoais em crianças de ensino infantil pós-pandêmicas com a utilização de atividades lúdicas. O nosso grupo é formado por Alex, Carla, Giovana, Lilian, Lucas, Rafaela e Sheila, sob a orientação da professora mestra Maria Elma Soares. Os anos de 2020 e 2021 foram marcados pela pandemia de Covid-19 e de uma hora para outra as escolas precisaram fechar as suas portas, oferecendo como alternativa pedagógica o ensino remoto. Durante quase 2 anos, crianças e adolescentes ficaram com seus familiares, seus amigos e, alinhado a isso, sem aprender a conviver em sociedade, demonstrar afeto, carinho e empatia pelos outros. Porém, com o avanço da ciência, vacinas foram disponibilizadas e as escolas puderam receber no último ano alunos e funcionários, seguindo ainda algumas restrições. Diante disso, qual foi o impacto causado? A defasagem na aprendizagem, danos nas relações sociais, entre outros. Em frente ao cenário citado, para a realização do trabalho, o grupo se reuniu para discutir as possíveis escolas. A escolha da Escola Municipal de Educação Infantil Maria José Bordini Pascoal, localizada em São Manuel, São Paulo, se deu pelo fato de um dos membros da equipe trabalhar na instituição, por meio de uma conversa prévia na escola para verificar quais turmas seriam mais interessantes para o estudo, a fim de promover mudanças e melhorias ao ensino. Definiu-se assim pela segunda etapa da educação infantil, que compreende 67 crianças entre 5 e 6 anos. Durante o primeiro contato com os professores das segundas etapas, foi constatado que os problemas em sala de aula ficaram maiores por conta das sequelas da pandemia, que vão desde a coordenação fina e grossa, lateralidade, dificuldade em segurar o lápis, reconhecer letras, números e cores. Além disso, concluiu-se que parte das crianças não sabe reconhecer limites, tem dificuldade em seguir regras e conviver com as demais. O projeto foi impactante e positivo para a escola, pois as crianças assimilaram o conteúdo trabalhado, colocando em prática de forma gradativa o que foi aprendido, gerando a diminuição dos casos de indisciplina. O trabalho não ficará limitado ao ambiente escolar, uma vez que alcançará suas casas e famílias com o encarte da história. A aceitação da comunidade externa foi muito positiva, sendo sugerido pela equipe escolar que a atividade fosse expandida para outras turmas. Com isso, percebeu-se que o mesmo contribuirá com os professores para o desenvolvimento de um ambiente mais dinâmico e respeitoso. O planejamento de ensino é o processo de pensar de forma radical, buscando a raiz do problema. Faz uso do método científico e de conjunto, pois exige uma visão da totalidade onde o fenômeno aparece. Esses requisitos estão relacionados aos problemas da educação escolar, no processo ensino-aprendizagem. Além disso, trata-se de uma atitude crítica do educador diante do seu próprio trabalho. Com isso, observa-se a relevância do planejamento, pois sua ausência prejudica a aprendizagem dos alunos, além da própria equipe escolar. Com esse olhar e após uma escuta empática da equipe escolar, foi sugerido como tema um plano de aula com o seguinte título: O trabalho lúdico no fortalecimento de valores com a geração pós-pandêmica, que reforçará a necessidade de ouvir a criança e permitirá que ela participe de todo o processo, com uma atividade que inclui, além da ludicidade, a metacognição como ferramenta. As disciplinas que nos ajudaram no presente trabalho foram didática, escola e cultura, projetos e métodos para a produção do conhecimento e psicologia da educação. Depois do material estudado, nos deparamos com a seguinte frase de Henri Vallon, que destaca: a criança não sabe se não viver sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto. Mas o que é que vai prevalecer nesse conhecimento? O ponto de vista do adulto ou da criança? A Base Nacional Comum Curricular destaca que a criança precisa ser um ser ativo no processo de aprendizagem, e é responsabilidade do professor mediar conteúdos para aprimorar habilidades e até mesmo reforçar valores. Depois de uma síntese desse conteúdo estudado, e depois de uma leitura cuidadosa do livro O Uso dos Jogos Teatrais na Educação, Possibilidades diante do Fracasso Escolar, das autoras Libéria Neves e Ana Santiago, escolhemos o teatro como ferramenta importante da ludicidade, pois ela consegue trabalhar o real com o imaginário, permitindo que a criança interaja de maneira afetiva em todo o processo, teoria defendida pelo Vallon.
A metacognição, um campo de estudo novo, iniciado pelo psicólogo americano John Flavel na década de 70, também é uma outra ferramenta usada nesse trabalho, onde as crianças aprendem aprendendo. E isso vai ficar claro no vídeo a seguir. Oi galerinha, tudo bem? Eu me chamo Arthur e sou o Lobo Mal. Eu me chamo Alice, mas muitas pessoas me conhecem como Chapeuzinho Vermelho. Nós ficamos responsáveis em explicar como foi o resultado do trabalho, e eu gostei muito. A ideia inicial consistia em as professoras apresentarem um teatro e construírem combinados. Mas depois de uma reunião com elas, verificamos que houve uma certa resistência. Acho que elas não gostaram muito do projeto a princípio, e tivemos que readequar o protótipo. Exatamente. Ao adequar a proposta, preparamos um baú, conforme vocês podem ver nas fotos. E olha que legal! Uou! Fizemos eles com um papelão e colocamos um LEDs que ficaram piscando durante a apresentação. Aliás, ele está bem atrás da gente. Esse baú foi usado como elemento cênico de um teatro, que, como já explicado, ajudou a trazer a ludicidade. Confeccionamos uns encartes que deu um apoio visual à história. O intuito era que as crianças chegassem em casa e falassem para seus pais como funcionam os combinados na escola, conforme vocês podem ver nas fotos. Tudo isso foi pensado após uma escuta empática da comunidade externa, alinhada à realidade da escola, às metas pedagógicas. Tudo isso embasado na fundamentação teórica recebida ao longo do semestre pela Univesp. A intenção foi demonstrar através de uma apresentação lúdica lições importantes para as crianças. Por isso, cartazes foram confeccionados durante o teatro, claro que com a ajuda das professoras. Demos sugestões de fotos para as crianças e elas escolheram o que representavam as regras que elas mesmas sugeriram e depois, em sala de aula, as professoras explicaram o que as imagens significavam, dizendo o porquê não podemos correr na escola, porquê não podemos pegar nada sem autorização. Auxiliado por uma das professoras, um membro do grupo com formação teatral realizou a intervenção. Podemos até dar uma olhada no trecho a seguir. Seu lobo está, vamos lá. Seu lobo, estou colocando uma meia. E ele está quase pronto, hein? Vamos lá de novo? Vamos brincar no bosque. Vamos brincar no bosque. Estou colocando o sapato. Ele está quase pronto, hein? Vamos lá de novo, a última vez? Vamos brincar no bosque. Vamos brincar no bosque. Vamos chamar pelo nome dele? Como que é o nome do lobo mesmo? Eu estava lá e posso dizer uma coisa, foi bem legal. As crianças amaram. Ao final, as professoras utilizaram os combinados junto com as crianças para reforçar os conceitos e valores vistos durante a apresentação. Depois de alguns dias, obtivemos um feedback extremamente positivo do corpo docente e com a possibilidade de replicar nossos trabalhos para as outras salas de aulas. Ou melhor, nosso trabalho já foi até replicado nas salas do Maternal 2 e primeiras etapas, crianças de 3 a 4 anos. Em resumo, mesmo readequando o trabalho, utilizando menos recursos e trabalhando mais ao lado lúdico, obtivemos resultados além do esperado, ao ponto de poder considerar que o trabalho teve de fato um impacto positivo nos alunos, como também nas professoras e na gente, os membros do nosso grupo, sendo assim, atendendo de forma muito positiva todas as nossas expectativas. A gente só tem a agradecer. Muito obrigada, gente.
O projeto buscou estratégias que pudessem minimizar a situação de indisciplina, mediante atividade lúdica. O teatro foi proposto como uma ferramenta de interação, já que mescla a realidade com o imaginário, permitindo que a criança interaja de maneira afetiva em todo o processo. A afetividade é colocada em primeiro lugar, porque através dela é que a criança consegue se relacionar pessoalmente e interpessoalmente, auxiliando na formação de indivíduos, o que possibilita na formação de seres ativos e pensantes. Através da realização do projeto, observou-se que a atividade apresentada pode ser aplicada dentro do cotidiano escolar, sendo aliada para melhorar o desempenho das atividades, uma melhor relação com os colegas da sala de aula e funcionários da escola, e, consequentemente, um melhor aprendizado e absorção do conteúdo apresentado pela professora. Inicialmente, a realidade das professoras era a convivência com alunos apresentando mau comportamento, como uma sequela causada pela pandemia, sendo que a situação era intensificada pela falta de entendimento por parte dos pais e ou responsáveis. No final do trabalho, foi verificada uma melhora nas condições de trabalho das professoras, bem como o desenvolvimento das crianças, sendo amplificado para as casas e famílias.